Então, gente, um dos assuntos em voga dessas semanas é a Andressa Urach, ou Urar. O CH no final do nome dela é um som rasgado na garganta. Provavelmente deve ser um sobrenome alemão. Assim como o CH no hebraico também é rasgado na garganta. Não é isso? Parece até uma coisa... É coisa de gente lá do outro lado do mundo. Vamos lá. Ela mostra o perfil da igreja brasileira. O que estão fazendo com a sua membresia. Assim como a Andressa, tem muitas outras Andressas. Muitas outras. Não se engane. Muitas outras. Tanto Andressas como Paulos, Pedros, Antônios, Tiagos, Joaquim e outros mais. Pessoas que se aproximam da instituição e elas, ao invés de serem trabalhadas pelo líder daquela instituição, conduzidas a Jesus, elas são usadas, isso mesmo, usadas como coisas descartáveis. Coisas do mundo pós-moderno, que já falava o Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida, onde as coisas se tornaram descartáveis. E, infelizmente, alguns líderes religiosos tratam os seus membros assim, como algo que é descartável. Ao invés de implantar o reino de Deus na pessoa, eles querem usar o nome da pessoa para fazerem marketing da igreja. E aí se torna até perigoso, porque isso acontece muito com jogador de futebol, artistas, pessoas influentes, famosas, cantores, que canta uma noite no mundo e no outro dia está dentro da igreja porque veio fazer uma visita, o líder local chama, coloca no púlpito e manda cantar. Mas nos seus liderados não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para você cantar aqui tem que ser assim. Aí o famosinho chega na igreja e outra, irmão, vamos largar de ser bobo. Se o famosinho foi na igreja, respeite o desejo dele de conhecer a Deus. Eu vi um relato lá no sul do país, quando eu estive lá há 2 anos atrás, pregando a palavra, de uma cantora famosa da Bahia, que faz dupla com a sua irmã, que ela parou de ir à igreja, porque todas as vezes que ela ia, eu havia um alvoroço na igreja, porque o povo queria autógrafo, queria ficar tirando foto, o povo queria tocar no cabelo da mulher, canta uma musiquinha pra mim, você vê essa voz, que não sei o que, e abraça, agarra, impedindo a menina de conhecer a Deus, de ouvir a palavra. Ela falou que ficou tão constrangida que foi embora. Só que aí a gente vê o exagero tanto do púlpito quanto dos daqui de baixo, a membresia. Porque enquanto alguns púlpitos olham para aquela famosa e pode ver uma projeção do nome dela na igreja, outros querem botar a foto, não, porque eu estou do lado do cantor fulano de tal, do jogador fulano, de não sei quem. Eu lembro outro dia, eu fui numa igreja pregar e tinha um rapaz da NBA sentado. E eu gosto de basquete, gosto de ver basquete. E aí o que aconteceu? Eu conheci o rapaz. Na hora que eu passei, eu cumprimentei, falei, Deus te abençoe, Deus prospere você na sua profissão e que você faça muitos arremessos pontuais e que você seja o mais brilhante. Aí ele soube que eu o reconheci. Aí ele, no final do culto, pastor, você não vai pedir para tirar uma foto comigo? Não quer botar uma foto lá no Instagram? Eu falei, não. Ele, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tenho o nome mais famoso do mundo. Aí ele, qual? Eu falei, Jesus. Que é mais famoso que Jesus, irmão? O homem já morreu, ressuscitou, e a gente continua falando dele. Antes dele nascer, já falava, o cara já era famoso. Antes dele nascer, aí o pessoal fica impedindo a turma de conhecer a Deus. E eu fico muito preocupado com o comportamento de algumas lideranças. E aqui lá vai, falando de Bíblia. Qual é a verdadeira missão da igreja? Eu vou ler só apenas uma parte, para você ler o capítulo 10 de Mateus todo em casa. Mateus, capítulo de número 10. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Verso de número 5 do capítulo de número 10.
Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, como modelo para a igreja, e Jesus lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes sem entrares em cidades, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, verso 7, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Olha o que Jesus está falando. Ressuscite o morto, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Verso 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Verso 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Olha que coisa linda. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perícope é grande, você lê o texto todo em casa, mas olha que coisa interessante. Jesus manda curar os enfermos, ressuscitar os mortos, cuidar das coisas e não usar as coisas. Esse é o nosso problema. As pessoas estão usando pessoas. E aqui vai, um alerta para tantas outras Andressas e irmãos que são ludibriados. Aproximem-se da Bíblia. Você, líder, vai receber alguém na sua igreja? Faça um bom discipulado. Seja amigo, seja verdadeiro. Não seja um usurpador. Porque o irmão tem condições, você vai colar com ele igual carrapato, vai sugar tudo que ele tem. Não, não seja isso. Pelo contrário, mostre as belezas e as grandezas do reino de Deus contidas na palavra. Fale para ele sobre a Bíblia, os assuntos da Bíblia. Fortaleça-o na fé. Mostre para ele que existem ordens e estatutos nesse livro que a gente precisa levar a sério. Que é aqui que Deus é revelado. Que é aqui que Deus vai fazer a mudança. Nós somos libertos pela palavra e pelo nome de Jesus. Nada mais do que a palavra. A igreja brasileira precisa entender isso. Nós não precisamos de outra coisa a não ser abrir o livro e pregar a palavra. E sermos verdadeiros naquilo que estamos pregando e praticar a palavra. Irmão, dá um misto de emoções aqui, porque a gente entende que, como igreja, a gente falha muito. Só que a Andressa Urá hoje é a exposição pública para todo mundo ver o fracasso de algumas lideranças que pegam o famoso, acaba de torcer, sugar tudo que ele tem, tudo que ele pode, pelo nome da fama que ele já carregou um dia, e depois descartam um camarada. Vamos sermos verdadeiros, vamos ser crentes de verdade. Vamos ser crente, irmão.
A gente precisa ser mais crente. E eu vou fazer aqui como eu fiz com o cantor, o que vocês acharam polêmica, o J.A. Vou pedir perdão, sim, para a Andressa orar. Vou pedir desculpa para ela, porque a igreja não é isso aí que apresentaram para ela, não. Longe disso, igreja não é isso. Igreja não é isso. Eu peço desculpas para ela. Igreja não é isso, não. Igreja é muito mais do que ir ao templo. Igreja é muito mais do que o nome de uma denominação. Ser igreja é fazer essas funções aqui. Ser igreja é eu expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, cuidar da causa dos necessitados, pregar o evangelho, anunciar as verdades de Deus, o anúncio do ano aceitável do Senhor e ser odiados por todos por conta da minha fé. Não é o mundo me abraçar e falar, você é legal, você é quase igual a gente. Não, não é isso não. É sermos odiados por todos. Então fica aqui o meu alerta para você que é líder, meu alerta para você que é membro novo convertido. Amem a Bíblia, leiam a Bíblia. Fiquem numa igreja bíblica. Porque quando você é bíblico, você é saudável. Deus te abençoe. Faça como alguns dos nossos irmãos, nos siga lá no Instagram, Falando de Bíblia Oficial. Lá nós vamos interagir com você, nós vamos ter enquetes da semana, vamos fazer sorteios de Bíblias, de livros, porque a nossa idealização aqui primária é incentivar o povo à leitura e ao conhecimento pela palavra. Pela palavra, abrindo a palavra e lendo a palavra. Deus em Cristo te abençoe, falando de Bíblia.